Então, vamos compartilhar aqui, vamos bater um papo sobre alguns aspectos relevantes sobre a responsabilidade civil da administração pública. Eu sempre gosto de fazer uma pequena retrospectiva, né, de aspectos importantes, né, que alguns dos senhores eventualmente possam não ter assistido. É sempre interessante a gente estar reprisando. Eu falei, salvo engano, o último encontro foi de quê, Juana? Me refresca a minha memória aí. Foi de Poder Legislativo? O último? Não, Poder Legislativo não foi o último, não. Acho que o último agora foi... Não foi nem tortura. Foi Estatuto? Estatuto, eu acho que é. Estatuto do Servidor Público. Então... Foi Estatuto, mestre. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, Carla? Satisfação. Tudo bem, professor? Saudações rubro-negra. Saudações, sempre. Nosso estatuto, né, nós temos, eu chamei alguns aspectos, atenção de alguns aspectos importantes, em razão do princípio da especialidade. Nós temos as regras gerais que estão previstas no estatuto, né, da década de 70, o Decreto-Lei 220 de 75 e o seu regulamento 2479 de 79. Esse é o diploma que vai alcançar os 3 poderes no estado do Rio de Janeiro, ok? Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e, né, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, todos os estatutários, né, são submetidos a esse regime jurídico, né, único, que houve uma grande controvérsia na década de 90, né, através de uma emenda à Constituição, se pretendeu acabar com o regime jurídico único. Aí a emenda 19 foi declarada, depois de 10 anos, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ela introduzia a possibilidade de nós termos um regime híbrido, ou seja, termos tanto estatutários quanto seletistas atuando, inclusive, na administração direta. Qual é o cenário que nós temos, que nós sempre tivemos? Porque, na verdade, essa emenda foi declarada inconstitucional ao pretender acabar com o regime jurídico único, simplesmente porque houve um vício na tramitação da PEC, da Proposta de Emenda à Constituição. Nós tivemos uma redação na Câmara, migrou, né, o projeto, a proposta de emenda para o Senado, e no Senado sofreu alterações e foi promulgada, né? O correto, do ponto de vista do processo legislativo, eu já chamei a atenção dos senhores, de que não apenas em termos de uma PEC, mas qualquer projeto de lei que passa por uma casa legislativa, estou me referindo naturalmente ao Congresso Nacional, né, que tem 2 casas, é só na União que nós temos esse risco, né? Se passou com uma redação que é alterada no Senado, ela tem que voltar para a Câmara para ver se vai ser aprovado também na Câmara, porque nós temos 2 casas legislativas, uma é dita iniciadora e a outra revisora. Se a revisora implementar uma redação diferente, ela tem que, nesses aspectos, retornar, né, para a casa iniciadora para ver se vai alcançar o quórum. Quando a gente fala tem que passar em 2 turnos com 3/5, tem que estar passando o quê? Ter sido aprovada. Se foi aprovado em um, mudou no outro, tem que voltar para a Câmara, né, ou para o Senado, a depender de qual foi a casa que se iniciou a tramitação, para que se possa ser promulgada pela mesa diretora. Eu chamei a atenção nessa aula que a gente tratou, ainda que superficialmente, de processo legislativo, um aspecto relevante que eu estou sempre batendo aqui com vocês, mas não é esclerose, é porque é muito cobrado, né? E o candidato, digamos que não é faixa preta, o cara acaba caindo, né? Porque a regra geral é, após a tramitação do processo, né, legislativo, ela é submetida à apreciação do Poder Executivo, que, aquiescendo, que concordando, irá sancionar. Caso discorde, ele irá vetar o projeto no todo ou em parte, ok? Isso no que diz respeito às leis, lei ordinária ou lei complementar. Beleza? Medida provisória pode ser vetada? Pode, desde que tenha uma redação alterada no Congresso.
porque não tem sentido ele vetar uma medida provisória que ele mesmo encaminhou, né? Então, muito cuidado com a afirmação, né, assertiva banca CESP, às vezes é maldosa, e é lembrar, sim, é possível um veto numa medida provisória? A resposta, sim, desde que tenha sofrido alterações em sua redação no parlamento, até porque o Poder Legislativo tem independência para estar promovendo alterações naquela proposta de lei. Lembrando que não é apenas o Executivo que encaminha propostas de lei, os três poderes, né? Claro que o próprio Poder Legislativo, ele mesmo vai colocar em votação, né, aquela proposta. Mas como que o Legislativo, você pode estar pensando, né, vai encaminhar? Através das suas mesas, qualquer parlamentar pode encaminhar o projeto que vai passar, né, pelas respectivas comissões temáticas, ok? Poder Judiciário encaminha projeto? Sim, porque a gente fala que os poderes e os entes que são detentores de autonomia têm essa prerrogativa de estar encaminhando. O que que significa? Tribunal de Contas pode encaminhar projeto? Pode. Ministério Público? Pode. Defensoria Pública? Pode. Poder Judiciário? Pode, ok? Mas encaminhar uma coisa, se ele vai passar ou não, é outra coisa, ok? Porque é claro que faz parte, né, da democracia que o Poder Legislativo vá se debruçar sobre o projeto e estar discutindo e, eventualmente, criticando e tentando, até de certa forma, tumultuar, né, digamos, para que aquele projeto não seja aprovado. Vamos imaginar uma proposta concedendo reajuste para servidores dos tribunais de contas, do Tribunal do TCE do Rio, de qualquer... Ao se falar em reajuste, o Legislativo já fica meio, né, naquele frisson, né? Então, há uma tendência de não passar o projeto, mas se passando, lembrando, será encaminhado ao Executivo, que poderá vetá-lo, né? Caso o veto ele pode ser, lembrando, político ou jurídico. Político, quando ele, que eu me refiro ao chefe do Poder Executivo, entende que contraria o interesse público. Em outras palavras, esse projeto é inconveniente, então ele deve ser rejeitado pelo Poder Legislativo. E o veto jurídico é aquele que há uma inconstitucionalidade no seu projeto em si, né? Então, digamos que foi um projeto de iniciativa parlamentar, quando o artigo 61 dispõe que deveria ser da competência privativa do chefe do executivo estar encaminhando aquele projeto, ok? Então, esse é o chamado veto jurídico. Lembrando, então, que Constituição Federal, Estadual e lei orgânica do município não são submetidos a sanção ou veto. Por quê? São promulgados pela mesa diretora daquela casa legislativa, ok? Como é que vai cair na tua prova? Que a PEC, que a lei orgânica foi vetada, pode parando, é caô, está errada a afirmação, beleza? Então, fiquem atentos a isso e prestar muita atenção no que diz respeito a esse processo legislativo, se tramitou ou se há algum vício de inconstitucionalidade, quanto ao aspecto material, quanto ao aspecto formal, ok? Vai ser materialmente inconstitucional, por exemplo, uma norma que preveja pena de morte, né, que preveja a prisão perpétua. E um aspecto que eu estou batendo com vocês, que a jurisprudência já se posicionou, é que quando se fala em questão de natureza perpétua, não apenas no campo criminal. Nós não podemos vetar o retorno de um servidor público, claro que ele tem que fazer concurso de novo, caso ele tenha cometido, seja qual for o ato por ele cometido, né? Exemplo, torturou, o cara ele era policial penal, mas curtia torturar preso. E aí, esse cara pode voltar para o serviço público? Pode, porque o Supremo entende que é vedada, né, a aplicação de uma pena de caráter perpétuo. O que diz a lei de tortura, recapitulando, nós temos o quê? Que é impossível que ele ocupe cargo, emprego ou função pelo dobro da pena que lhe foi aplicada no processo criminal que o condenou. E é um efeito automático da pena. Então, digamos que ele foi condenado a
5 anos de pena privativa da liberdade. Então, ele vai ficar o quê? 10 anos sem poder ocupar cargo, emprego ou função, esse de qualquer natureza, de natureza eletiva, de natureza efetiva, de natureza de cargo em comissão, ok? Eu sempre chamo a atenção de um episódio envolvendo um procurador que foi condenado por improbidade administrativa e perdeu, inclusive, seu cargo de professor. Aí você pode ficar pensando, porra, o que tem a ver? Se você é desonesto, se você praticou ato de improbidade, e o ato de improbidade alcança, inclusive, os vitalícios, né, vale destacar, você não pode, durante aquele período, ocupar nenhum tipo de cargo. Lembrando, né, que nós tivemos ainda, essa semana, não foi? Passou o julgamento por crime de responsabilidade do governador do estado do Rio de Janeiro, que foi condenado, inclusive, nos termos da Lei 1079 de 50, a ficar 5 anos impedido de ocupar, né, como a gente vem destacando aqui, por 5 anos, qualquer tipo de cargo, emprego ou função pública. Nem por concurso, nem por nomeação, nem por eleição, nem por cargo em comissão, nada, nada, nada. E o aspecto que a gente sempre chama atenção também é que no episódio Dilma Rousseff, né, há uma crítica muito forte ao então presidente do Supremo, Lewandowski, que permitiu que houvesse aquela cisão do julgamento dela, porque o dispositivo constitucional fala em perda do cargo, né, e o seu impedimento por 8 anos de estar ocupando qualquer tipo de cargo, emprego ou função pública, ok? Mas fizeram o quê? Os parlamentares, né, os congressistas, o Senado entendeu que a perda do cargo por si só já era, digamos, já atendia a demanda política da ocasião. Beleza? Então, Mestre, Oi. então seria, por exemplo, assim, a pessoa praticou um crime, né? Mesmo que o mesmo seja hediondo, pagou, fez novo concurso, pode retornar. Seria isso? Sim, sim. Eu estou dizendo aqui, nenhum tipo de afastamento pode ter o caráter perpétuo, nem o aspecto criminal, você cumprir uma pena por mais do que pelo pacote anticrime 40 anos, no campo do direito administrativo também se aplica essa regra. Ou seja, tinha uma norma da 8.112, o 136, não me recordo. Tenta dar uma olhada aí, Juana, para a gente, aquela pesquisa rápida em loco, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo recentemente. Recentemente, que eu digo, foi no começo do ano ou no final do ano passado. Porque, acho que é o 136, porque previa que o servidor demitido com base em determinadas condutas não poderia jamais retornar ao serviço público. E aí o Supremo veio e falou o seguinte: não é compatível com a Constituição qualquer norma que preveja uma pena de caráter perpétuo. Então, a leitura que eu quero que vocês façam, Carla, é de que pena em sentido amplo, né? Em sentido civil, em sentido administrativo, em sentido criminal, ok? Isso vai... Perfeito, obrigada. Nada, vai alcançar todo e qualquer estatuto, porque nós temos, em razão da autonomia de que gozam os entes da federação, vamos nos desapegar daquela questão em que lei federal é mais foda, é mais importante. Não, isso não existe. Tá? Uma lei federal vai ter um campo de atuação sobre a União. A lei estadual vai ter, né, cada um no seu quadrado, e a lei municipal, todos respeitando a autonomia dos entes da federação. Isso foi muito discutido durante a pandemia, né? O que a União pode fazer? A União pode requisitar insumos contratados pelo Estado de São Paulo. Rolou muita briga, né? De respirador, de vacina, né? E o Supremo sempre se pautando que, olha, a competência envolvendo os entes da federação tem que respeitar a autonomia político-administrativa, né? Então, tanto a competência comum concorrente vai permitir que todo mundo esteja enfrentando a pandemia da forma que politicamente reputar mais adequado. A União não pode dizer, o comércio agora vai fechar tal hora. Não, quem vai decidir isso aí é o município, né? Então, aqueles artigos, né, que tratam da competência político-administrativa costuma cair bastante também em concurso. Assim como
lá no direito constitucional e no direito administrativo, a chamada teoria da responsabilidade civil da administração pública. Tá? Então, adentrando agora no nosso ponto de hoje, é sempre muito importante a gente estar reprisando aspectos importantes, conceito de ato administrativo, de contrato administrativo, de artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. Esse bate-bola no direito constitucional administrativo eu vou estar sempre reprisando para fazer você não perder, para te socorrer daquelas questões que são recorrentes. Do tipo, controle da administração pública. O que a gente tem que saber? O que é órgão de controle interno? O que é órgão de controle externo? Só para lembrar, coloquei uma questão hoje no grupo. Os tribunais de contas são órgãos de controle externo, ok? O Conselho Nacional de Justiça é órgão de controle interno, porque ele pertence ao próprio Poder Judiciário. E o Tribunal de Contas vai estar apreciando, vai estar fazendo um relatório prévio, né, a respeito das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, né, vai estar analisando, vai estar julgando as contas das demais autoridades que têm o dever de prestar contas, né? Então, vai apontar eventuais vícios, ele aqui não prestou contas sobre isso, sobre aquilo, sobre aquela nota fiscal, enfim, sobre esse empenho que foi feito, essa obra aqui que está superfaturada. Então, esses mecanismos de controle são exercidos pelos 3 poderes em prol, né, de uma transparência, de uma eficiência na administração pública, ok? E responsabilidade civil é um tema que eu, particularmente, sou apaixonado, sou muito suspeito por estar falando, porque diz respeito ao chamado dever de reparar. Responsabilidade civil nada mais é do que o dever de reparar um dano. Isso está previsto, salvo engano, lá no artigo 187 do Código Civil, mas nós encontramos no campo do direito administrativo, na Constituição da República, no artigo 37, precisamente no seu parágrafo 6º. Uma questão, que se não me engano foi o Arthur que colocou, é uma questão muito perigosa que derruba muita gente. Nós temos a responsabilidade contratual e a extracontratual, ok? E um aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Quando o Estado, o poder público, presta serviços públicos, a responsabilidade é objetiva, teoria do risco administrativo. Beleza? Ocorre que, quando o Estado explora uma atividade econômica, Simone, vai ser o quê? A responsabilidade idêntica àquela lá prevista para os particulares, a responsabilidade subjetiva, que significa o quê? A você está sendo imputado o suposto dever de reparar, então você vai ter que provar a culpa, ok? Então, quando a gente fala do direito público, o direito público atrai a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, nós temos alguns parâmetros que são importantes, tá? O servidor tem que estar agindo no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Eu sempre cito 2 casos emblemáticos que muita gente erra quando para pensar. Do tipo, você está de folga, você está de férias, indo para a praia, e aí se depara você, policial civil. Está lá a Ruana, policial civil de férias, e se depara, vai de metrô para a praia e se depara com um assalto em andamento. E aí ela, se investindo na condição de policial civil, saca da sua 40, da sua pistola, polícia, larga a arma, né? E aí começa aquela troca de tiros e uma criança é atingida, né? Bala perdida, ou bala dos criminosos, ou bala, né? O disparo efetuado pela policial civil de férias, pela policial civil de folga. Será que surge o dever de reparar pelo fato dela não estar de serviço naquele momento? A resposta é positiva. Por quê? Em que pese ela não esteja a serviço, ela se investiu da condição de agente público para tomar as providências que, digamos assim, o seu dever de ofício lhe impõe, né? Nessa situação, caso ocorra eventual dano a um particular, surge o dever de reparar do Estado, que responde pelos seus atos, ok? Então, pela ação dos servidores públicos, o Estado é penalizado,
ou seja, a sociedade vai ter que custear aquele dever de reparar, né? Aquela dever solidário em que todos nós, através dos nossos impostos, teremos que estamos sujeitos, né? Essa solidariedade decorre para você. O risco administrativo é justamente o sinal de que, ora, prestar serviço público gera um risco ao cidadão, né? A prestação dos serviços públicos é uma obra, é um buraco numa obra. Um caso que aconteceu em frente ao Fórum de Pati há alguns anos, tinha lá um parquinho interditado com alguns brinquedos, né? E uma tela para impedir as crianças de terem acesso. Ok? E aí aquela tela, claro, a gente sabe que com o tempo, né, a prefeitura vai deixando aquilo ali, e aí a criança vai, rasga a tela, e aí entra, né, e aí acaba se acidentando. Né? Há o dever de reparar? Veja, a princípio, nós temos como a ação dos agentes públicos, a responsabilidade é objetiva. Quanto à omissão, a responsabilidade é subjetiva. É isso que eu quero que esteja já na sua mente. Já a ação objetiva, a omissão subjetiva. A exceção reside no fato de que, quando se tratar de um espaço público, né? Neste espaço público, você, como regra, a administração pública tem que impedir o resultado. Eu sempre cito o caso do preso, a morte do preso. A morte do preso por um comparsa, ou até mesmo o suicídio do preso. Então, você está dentro de um prédio público, outro caso também ocorrido em Pati, traumatismo craniano de uma criança numa escola pública, né, que estava passando, brincando, passou atrás de um balanço e foi atingida por uma outra criança que estava no balanço. Responsabilidade civil do município. Por quê? Tinha que ter, né, digamos assim, um inspetor, né, alguma pessoa, algum agente público, um professor, enfim, sei lá qual o cargo, né, a nomenclatura do cargo, mas deveria ser impedido de que ocorresse eventual resultado. Né? Outro caso também, passeio de alunos. No passeio do aluno, o aluno vai lá, os alunos, né, vão lá e na volta do planetário, para no shopping Grande Rio, e aí um deles, ou alguns deles, enchem a cara. Né? Há dever de reparar? Sim, porque eles estavam sob a responsabilidade da escola. Né? Então, a escola tem o dever de evitar o dano a ser causado. Então, se liga, o que eu sempre cito, o policial militar de folga com a arma da corporação efetua um disparo, né, tá lá fazendo, né, a segurança dele. Há dever de reparar nesse caso concreto, Arthur? Já que você está aí, fala para mim. O que tu acha? Como é que é o caso aí? Policial de folga verifica, ele está tomando conta de um mercado à noite. E aí, à noite, entram criminosos ali para efetuar um assalto, alguma coisa nesse sentido. Né? O que tu acha? Não. No caso, ele não está sob a função do Estado, né? Não é obrigação. Quando ele se encontra, né? Outro exemplo que eu sempre cito também, que chegou ao Supremo, do cara com ciúme da ex, vai lá e enche a menina de tiro, ou enche o atual namorado de tiro, né? Com a arma do Estado. Né? Então, esse dever de reparar o dano tem que estar relacionado ao exercício da função. Ali, né, o namorado, o ex-ciumento, ele não está agindo como um policial para impedir um assalto. Né? Esse até, da coisa que eu vi hoje, estava vendo essa decisão, sim, pelo simples fato dele estar prestando um serviço de segurança privado, é que pegou e afastou o dever de reparar. Nós não podemos ser, digamos assim, garantidores universais, porque, vê bem, o policial, o agente público, só quando está na função, porque senão o Estado sempre vai estar pagando a conta por eventuais desvios de conduta cometidos por agentes públicos. Tá? Então, tem que haver, digamos assim, uma forma criteriosa de afastar o dever de reparar quando ocorrer o chamado rompimento do nexo de causalidade. Simone, calma. Rompimento do nexo de causalidade significa simplesmente que ele ali não estava agindo como servidor
para que atraia o dever de reparar do Estado. É o policial com ciúme, é o policial que está fazendo a segurança privada num baile funk, e aí ele vai lá e baixa a porrada no moleque, e o moleque vem a falecer. Fala aí, Juana. Então, eu fiquei na dúvida o seguinte, no caso, se ele estiver fazendo um serviço de segurança e impedir um assalto, ele não está agindo pelo Estado? Pois é, ali, né, veja bem, eu achei até questionável essa decisão, né, do Supremo, porque há uma conexão muito forte, né, na sua função, na sua atividade fim, com a sua, digamos, a sua atuação privada, né? A sua atuação privada coincide com a sua atuação pública, digamos assim, mas ele estava ali inserido em que pese, isso as palavras do ministro relator, em que pese com a arma do Estado, ele estava exercendo uma função de segurança privada, tá? Não quer dizer que eu concorde com a decisão. O que eu tenho visto na jurisprudência é o seguinte: vamos tentar tirar da reta, porque o poder público não tem recursos para ficar pagando indenização o tempo todo. Quem tem que pagar essa conta é a empresa que contratou o policial. Tu está entendendo, mano? Ou seja, essa ação de responsabilidade civil tem que ser endereçada a quem? Ao empresário que colocou aquele policial ali. Mas, vamos lá. Ivana, levantou a mão? Não, eu ia falar isso que você já falou aí, que se ele não estivesse... Ele só estava no mercado porque ele foi contratado para fazer segurança. Ele não estava ali por um acaso. Então, eu vínculo com o particular. Uhum. Então, você concorda, né? A sua decisão como juíza seria no mesmo sentido, né? Ou seja... Sim, concordo. Afasta a responsabilidade do Estado. A empresa paga. O que a gente tem que pensar, Juana, é nisso, entendeu? Se a gente vira garantidor universal, já não tem, né, dinheiro para vacina, para saúde, para educação, para segurança pública. Então, nós temos que compartilhar, né, digamos assim, esse ônus com as empresas, né, que eventualmente contrataram esses agentes públicos para, na sua folga, prestar um serviço. É claro que na folga o cara está mais cansado, né, está mais sujeito a eventualmente tomar uma atitude precipitada, gerando um dano a um particular. E aí esse particular, vítima, tem que endereçar a sua ação corretamente, no caso, a empresa, né? E até a gente pode lembrar que esse tipo de demanda, né, também é possível, né, em se tratando de um vício, né, do serviço, está buscando no Código de Defesa do Consumidor uma responsabilidade objetiva, tá? Mas aí já vai escapar aqui, que já vai cair para o campo do Código de Defesa do Consumidor, né, não nos afeta, né? Mas aqui a gente tem que pensar que dever de reparar tem que estar estritamente na função. Agora, o estritamente na função, leia-se, não necessariamente de serviço na hora. É lembrar o caso do policial civil que impediu o assalto, ou que tentou impedir o assalto e acabou dando merda. Tá? Ele agiu como policial, mesmo estando de folga, mesmo estando de férias. Não vai jogar a mesmice no teu colo. A questão vai tentar te deixar na merda para você pensar. E um aspecto muito importante: explora atividade econômica e esquece responsabilidade objetiva. Esse é o divisor de águas. A administração pública direta, indireta, né? A indireta, prestadora de serviço público. Ao explorar atividade econômica, regra, responsabilidade subjetiva. Arthur, fala aí. Então, no caso aí, alguns fatos que acontecem sempre em cidades, é o asfalto com buraco. No caso, quando o carro, outro veículo automotor acaba se danificando por conta da infraestrutura que o município fornece, no caso, a responsabilidade, no caso, é subjetivo? Subjetivo, tá? E como é que eu vou ganhar esse tipo de ação? Você vai ter que provar, né, que você provocou o poder público, né? Senão você vai ser improcedente, né? É o mesmo exemplo do assalto, você é vítima de um assalto, e aí você entra com a ação de responsabilidade civil, né? Porque o Estado vai se defender dizendo que não é garantidor universal e que não é onipresente. Não tem como você assegurar segurança 100% da população o tempo todo, porque não tem agentes em número capaz, né, de atender
a essa questão da segurança pública. Por isso que eu sempre aposto que segurança pública é uma questão de tempo, e de pouco tempo, na minha percepção, de nós avançarmos, né, para uma PEC, já existe PEC nesse sentido, em reconhecer a chamada polícia municipal. Não tem mais sentido a gente ficar achando que as forças estaduais são capazes de proporcionar segurança pública aos seus agentes. Agora, a grande tormenta que nos aflige é a questão do preparo, né, do treinamento, da capacitação dos agentes do município no porte de arma, no uso adequado da arma, porque a gente já vê muito policial militar fazendo besteira, né? Há uma, digamos assim, há uma probabilidade de os agentes do município também ter um número significativo de situações desconfortáveis, mas isso não pode ser um elemento a impedir, né, o acesso do município na segurança pública. E aquilo que eu já cansei de ver, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, o voto lá por unanimidade, que considerou inconstitucional a dispositivo do Estatuto de Desarmamento, que dizia que tinha que ter uma proporcionalidade, né, na população com a concessão de armas de fogo, né? Esse dispositivo foi declarado inconstitucional. Isso representa, em outras palavras, que a Guarda Municipal pode ter, né, pode portar arma de fogo, né? E uma das coisas que ele colocou no voto dele foi o seguinte: olha só, o segurança do banco porta uma arma de fogo, por que o guarda municipal concursado não pode portar uma arma de fogo, né? É claro que o segurança do banco, se fizer merda, o banco responde. E se o guarda fizer merda, o município responde, o poder público vai responder. Então, o que eu penso é fazer treinamento, né? Fazer uma capacitação adequada para a guarda do município antes da efetivo decreto, né, do prefeito abrir nas pernas, né, vamos dizer assim, da respectiva lei, né, do município, chancelando essa decisão do Supremo, que nem precisa, por sinal, né, mas a capacitação ela é fundamental, feita pela Polícia Federal, pelo Exército Brasileiro, enfim, está mais para a polícia, né, fazer esse treinamento, a Polícia Militar, eles terem um treinamento adequado que não gere segurança e não mais insegurança, né, porque a população está de saco cheio de ser assassinada pelas forças de segurança pública, né? Mestre. Oi. Mas, no caso, essa decisão, no caso dos guardas, caberia ao município? Vê bem, vamos lá. O Supremo disse que é inconstitucional o dispositivo do Estatuto do Desarmamento que impedia a concessão do porte da arma de fogo para o cara ir para casa, né, portando a arma, das guardas municipais. Isso significa o quê? Todo e qualquer município que pretender conceder o porte de arma não estará ofendendo a Constituição, muito pelo contrário. O que estava ofendendo a Constituição era o Estatuto do Desarmamento, que pretendia fazer uma restrição indevida. E os votos dos ministros foram solapando essa questão da segurança pública, né? Demonstrando, assim, uma pretensão de que se proceda um armamento, digamos assim, das forças municipais. Está me entendendo, Carla? Então, eu creio que essa prerrogativa agora, digamos assim, a opinião política do chefe do executivo, que vai ser fundamental, né? E o que eu penso é que a eleição do presidente da República, do governador do Estado do Rio, todos sinalizaram o quê? Favoravelmente ao armamento da população, ok? Não sei se haverá um recuo, né, no ano que vem, mas o atual cenário foi nesse sentido, inclusive do Supremo. O Supremo também vem sinalizando, vamos armar aí a galera, tá? Então, a ideia é essa. Podem surgir mais ações de responsabilidade civil? Claro que sim, né? Mas o que a gente vê é que a demanda de segurança pública vem sendo prestada de forma muito insatisfatória, né? Ou seja, não Professor há... Luiz. Oi, fala aí, campeão. Só uma pergunta. Dentro da segurança pública, essa é a segurança pública do artigo 6º. 37, parágrafo 6º. Da Constituição. Isso. Né?
Aham. Dentro da Constituição. Mas a polícia, as guardas municipais, elas teriam o porte de arma, não estavam vetados esse porte de arma, e eles não participam da segurança pública, no caso aí, somente as polícias, militares, bombeiros, os policiais de execução penal. Vamos lá. Nós tivemos, a jurisprudência do Supremo sempre foi no sentido de que o 144 da Constituição, que trata da segurança pública, era um rol taxativo. E neste rol, o rol, leia-se os incisos do 144, que vai falar da Federal, da PRF, da PFF, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Penal, né? Não menciona o município, né? Só no parágrafo 8º que sinaliza os municípios que quiserem poderão criar a Guarda Municipal para a proteção do patrimônio. Essa é a redação do parágrafo 8º do 144. E o Supremo sempre se posicionou nesse sentido, tanto que levou a uma emenda à Constituição para a criação da Polícia Penal estadual ou federal, ou seja, continua à margem da segurança pública o quê? O município, tá? Ocorre que, curiosamente, a jurisprudência deu um passo atrás nesse rigor de dizer que o município está fora, ao sinalizar o quê? Que o dispositivo do Estatuto do Armamento é inconstitucional. É inconstitucional por exigir que a população do município tenha no mínimo 50 mil habitantes. Então, Miguel Pereira, Pati Vassouras nunca vai poder ter uma guarda armada, né? O Supremo disse que ofende a razoabilidade, a proporcionalidade, o princípio da eficiência, entre outros, você exigir, né, que a população tenha atingido um determinado número de habitantes para se armar o município, para se armar a guarda municipal. Com isso, você já vê o quê? O próprio SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, insere a guarda entre os órgãos de segurança pública, mas sempre houve essa resistência do Supremo, tá? Porque